Olá, Deus abençoe a sua vida. Antes da gente iniciar o assunto de hoje, refletir numa passagem bíblica baseado no tema o que realmente você procura, o que realmente nós procuramos. Antes, eu peço ao Senhor para que venha nos ensinar, para que venha abençoar o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa entender no fundo da nossa alma qual é o real sentido da vida, o porquê estamos aqui, não é verdade? Porque se a gente parar para analisar, né, olhando aqui a caminhada do ser humano nas escrituras, a caminhada do ser humano na nossa vida social, no nosso cotidiano, se a gente parar para analisar o nosso próximo, a nós mesmos, nós vemos que nós, no caso o ser humano, ele é um ser racional, não é verdade? E não somente isso, nós somos dotados de grande capacidade, mas a gente, esse ser racional e dotado de grande capacidade, ele busca algo, ele está sempre em busca de algo. Se você for parar para analisar a caminhada do ser humano, ele sempre está buscando o quê? Ser feliz, não é verdade? Cada um busca ser feliz de uma forma errada, adquirindo certos hábitos que vai trazer felicidades momentâneas, como às vezes um certo vício traz um êxtase, né? Uma felicidade momentânea naquela hora, certos hábitos sexuais para saciar seus desejos carnais traz algo satisfatório, uma aparência de alegria, né? Outros se apegam a bens materiais, a dinheiro e assim vai, mas sempre faz algo em busca de ser feliz. Esse é a busca do ser humano, não é verdade? Então, quando Deus ministrou meu coração para trazer esse tema, o que realmente você procura, a gente tem que entender que nós, seres humanos, dotados de grande capacidade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E esse Criador, ele colocou no homem um espírito que no qual ele só pode ser saciado, se sentir completo, se nós, seres humanos, estivermos interligados com Deus ou conectado com a linguagem, né, moderna, se você quiser inserir aí. Então, esse espírito, ele necessita de Deus, da ajuda de Deus, de ser preenchido por Deus. Mas o ser humano, ele não só possui o espírito, ele possui também a alma. E essa alma é a parte o quê? Das emoções. E também tem a carne, que é o corpo, né? Que geralmente, tanto a alma como a carne, eles não facilitam a nossa vida. Em muitos momentos complicam. Eles não nos levam, né, a querer as coisas de Deus. Porque a Bíblia fala que tanto o querer como efetuar vem de Deus. Então, nem para eu querer algo de Deus eu presto. É a realidade da coisa. Então, para eu desejar algo que agrada a Deus, para eu fazer algo que agrada esse Senhor maravilhoso, é Deus que opera em mim, tanto o querer como efetuar. E esse Espírito que habita em mim, ele se completa nesse Deus maravilhoso. Porque eu necessito de Deus. O meu espírito necessita da presença de Deus. E quando eu não entendo o que realmente eu procuro, que é a felicidade, e essa felicidade só é encontrada no meu Criador, louvado seja o nome do Senhor, porque a melhor pessoa para entender o que realmente precisamos é quem nos criou, não é verdade? Ele me criou, ele te criou, ele realmente sabe o que nós precisamos. E nós precisamos da presença dele em nós. Quando ele vem e nos completa, aleluia, as outras coisas passam a ser secundárias. A gente passa a entender que a real felicidade se encontra em Deus.
E com isso, nós não se agarramos às coisas que aparentemente traz felicidade temporariamente, né? Mas que algum tempo lá na frente a gente vai buscar outro gatilho. Gatilho não, outro paliativo para poder enganar a sede de Deus que nós temos. Então, já de início aqui nesse vídeo, eu quero que você entenda que o que realmente você procura é ser feliz. Comece a analisar as suas atitudes. Algumas são erradas, né? Outras são benéficas, boas. Mas a gente vai trabalhar isso numa passagem bíblica que Deus traz como reflexão sobre esse assunto, em relação de como a gente deve se comportar na vida, que é o presente que Deus nos dá. Deus nos deu uma vida, na verdade, é um presente para a gente desfrutar. E como desfrutar essa vida, esse presente que Ele nos deu? Da melhor forma possível com o nosso Criador, porque Ele vai nos completar, Ele vai nos ensinar como vivê-la da melhor forma possível. Mas, queridos, antes de eu ler a passagem que Deus ministrou ao meu coração para trazer para você em relação ao que realmente procuramos e se o que estamos procurando está de forma correta, vai nos preencher, eu gostaria de ressaltar com você que antes de ler a parábola que se encontra em Lucas capítulo 12, desculpa, eu esqueci de falar para você pegar sua Bíblia. Vai lá, pause o vídeo, pegue a sua Bíblia, por favor. Não fique somente em minhas palavras, tá bom? Desculpa se porventura eu atropelar as palavras, eu tô um pouquinho cansadinha, tô tendo que gravar de madrugada, mas Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é minha força, e eu não poderia deixar de trabalhar esse assunto com você, que Deus já estava ardendo ao meu coração a semana toda, mas a labuta da semana é pesada, não é verdade? Mas Deus vai nos dar vitória em Cristo Jesus, aleluia. Mas eu creio que já deu tempo de você ir lá buscar sua Bíblia e você abre no Evangelho de Lucas, tá bom? Capítulo 12. A gente vai estar ressaltando uma parábola que o próprio Jesus está ensinando à sua igreja, aos seus discípulos. Essa parábola, quando Jesus vai ressaltar, vai recitar essa parábola, ele não está dizendo para os ímpios, ele está dizendo para os seus seguidores, para a igreja, para os cristãos ali. Tá? Então, eu creio que também pode ser aplicada para mim e para você que crê nele, tá? Então, já que você abriu Lucas capítulo 12, nós vamos ler do verso 16 ao verso 21, mas antes, se você analisar depois com calma, você vai ver que os versículos anteriores, Jesus estava falando da avareza, tá? Antes da gente ler aí o verso 16, que eu tô acompanhando aqui com você com a minha Bíblia aberta, você vai ver aqui que os versículos anteriores, Jesus estava se referindo à avareza. E o que é avareza? É a dificuldade ou o medo de perder algo que possui, como bens materiais ou recursos. Então, queridos, aqui ele ressaltou, a partir do verso 15, que a vida de uma pessoa não consiste, não é formada na abundância dos bens que ela possui. Então, já de início, a gente entende que a minha e a sua vida, ela não é formada, a sua vida não é baseada no que você tem. Falando bem a grosso modo, a sua vida não é isso. Embora as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, né? Ela examina a sua vida através do que você tem, do que você possui, mas a sua vida não é isso, diz a palavra do Senhor. Você é um ser criado pelo Deus maravilhoso. E quando Deus te criou, Ele te deu um espírito, aleluia, uma alma, aleluia. E você é um ser racional, um ser de sentimentos, uma pessoa que precisa se socializar, uma pessoa que precisa ser feliz.
Mas nós vemos aqui no capítulo 12 de Lucas que não é os bens que formam a vida de uma pessoa, não é o que ela possui. Então, a gente vai entrar um pouquinho nesses pormenores quando a gente for analisar agora a parábola. Eu gostaria que você abrisse aí, tá? Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. A gente vai lê-la e vou tentar pincelar alguns pontos específicos aqui dessa parábola com um ensinamento para mim e para o seu coração. Vamos lá? Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, e diz assim: E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui de início a gente vê que essa parábola ressalta o quê? Um homem que foi abençoado. Por que eu estou me referindo assim, dessa forma? Porque no verso 16 fala que a produção dele produziu com abundância. Então ele foi abençoado por Deus, pelo esse Deus criador de todas as coisas. Deus o abençoou, mas fez dele retribuir, né, o que Deus fez pela vida dele, pelos seus bens ali, pela sua produção, dele abençoar outras pessoas. Não, ele não foi isso que ele fez. Ele pensou: o que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Ele pensou que aquilo que Deus dá a ele, que aquilo que Deus abençoa a ele, é para ele, é para guardar para si, somente para o seu bel prazer. E a parábola aqui nos ensina, querido, que não é assim. Este homem é considerado insano, devido a que ele não entender a lei da semeadura. Essa lei da semeadura se encontra em Gálatas capítulo 6, do 7 ao 8. Quando você puder, você vai lá e leia, melhor dizendo, que fala que de Deus ninguém zomba. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Cada um colhe aquilo que semeou. E é verdade. Esse homem, ele recebeu bênção, mas ele está plantando o quê? O que esse homem está plantando? Esse homem está plantando ingratidão. Olha comigo aí a passagem. Ele recebe a bênção e fez dele pensar como abençoar o próximo, daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, daquilo que Deus tem prosperado na vida dele. Ele pensa em derrubar o seu celeiro e fazer um maior para guardar tudo para ele. Então, esse homem, ele semeia ingratidão com Deus, para com Deus. E também ganância, né? De querer, né? Tudo para ele, né? Aquela fome insaciável das coisas. E eu quero acompanhar com você também, continuar acompanhando aí no verso 18 e verso 19, que além desse homem ser abençoado, e ele reteve essa bênção, né? Aqui demonstra que ele age com ganância, e aquele que age com ganância, ele não trabalha o quê? Para a glória de Deus, e sim para o seu próprio ventre. Porque quando ele fala que ele ia desfazer aquele celeiro, ia fazer um maior para amontoar, guardar os seus bens, não compartilhar, ele estava trabalhando não para Deus, mas sim para o seu bel prazer. Isso é ganância, egoísmo, ingratidão para com o Deus maravilhoso que tinha
abençoado é a ele. É claro que é uma parábola, mas que Jesus está trazendo um grande ensinamento. Aqui quem está trazendo essa parábola é Jesus para os seus discípulos e seus seguidores ali. Mas também eu quero ressaltar outra coisa, assim, de uma forma bem tranquila, tá? Bem resumidinho aí para você, enquanto você tá fazendo seus afazeres, enquanto você tá na condução, examinando aí a palavra de Deus de uma forma bem tranquila para você. Aqui também diz, nesse capítulo 12 aqui, a partir do verso 16, que demonstra que Deus ele vai acertar as contas com esse rico insano. Porque no verso 20 fala assim, acompanha comigo aí. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? É como Jesus estivesse falando nas entrelinhas. Você tem muitos bens? Eu abençoei você, multiplicou os seus bens, só que agora chegou o momento de você retribuir, de você ser bênção mais ainda, fazer com que o que eu coloquei nas suas mãos venha multiplicar, em vez de você me glorificar, você quer se glorificar. Você quer a honra para si. Você está guardando tudo para si. Só que você, rico, insano, esqueceu que quem te deu fui eu. Aleluia. O que você tem foi eu que dei. Aleluia. E é isso, essa grande lição que nós temos que aprender, querido. Nada é nosso. Tudo é Deus que dá. Até a capacidade de raciocinar é Deus que dá. E quando a gente chega num momento onde a gente adquire certas coisas, ou bens materiais, ou um conhecimento, ou qualquer coisa que você possa imaginar e coloca aí no pacote. E você vê que, poxa, legal, cheguei até aqui, que maneiro. A gente esquece de reconhecer o dono da bênção. A gente esquece de dar glória a quem é digno de receber. E a gente faz o quê? Aquilo que a carne quer. A gente traz o louvor para nós. Mas a Bíblia ressalta que aquele que age assim é louco, é insano. E a Bíblia ressalta através da parábola que o próprio Jesus, ressalta que ele está observando a atitude desse louco. E que no próximo versículo ele dá a sentença. Gostaria que você acompanhasse comigo, que ele aqui no verso 20, ele fala, louco, esta noite. Esta noite o quê? Afirmando a sentença. É hoje que eu decreto. E continua dizendo, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Aparentemente, se eu e você estivéssemos observando a vida deste homem, a gente diria, poxa, é um grande homem de Deus. É uma grande mulher de Deus. Olha como está sendo abençoado. Mas o que Deus nos dá e a atitude que nós tomamos diante do que Deus nos dá faz toda a diferença para o Senhor. Então eu quero que você entenda, assim como Deus ministrou ao meu coração, o que você tem não é seu. O que você tem que ser compartilhado. O que você tem não é somente para o seu bel prazer. Se você, querido ou querida, está pegando a bênção que Deus te deu e usando somente para o seu bel prazer, a palavra de Deus nos adverte que estamos agindo como louco. E não somente isso, a sentença virá. Porque esse Deus maravilhoso que tem os olhos como chama de fogo, nada fica encoberto. E a Bíblia fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Embora ele nos ama, embora ele nos abençoa, ele não vai deixar que nenhum homem, que nenhuma mulher tome a sua glória. Ele não vai permitir que nenhum homem ou nenhuma mulher, louvado seja o nome do Senhor, não venha dar a glória a ele e queira receber a glória no lugar dele.
a sentença virá. Porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. A palavra do Senhor fala que tudo que viemos a fazer é para Ele. Isso também, querido, tudo que recebemos dele, devemos devolver na obra para que aquilo que ele colocou em nossas mãos possa multiplicar para exaltar e glorificar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente vê que logo depois Cristo compara este homem rico com um homem que ajunta tesouro na terra. Acompanha no verso 21. Assim é o que ajunta tesouros na terra. Assim é, o que ajunta tesouros para si mesmo. Tesouros para si mesmo, ele está dizendo, no verso 20, ele chama esse rico insano de louco, porque ele estava guardando os bens para si e desfrutando a seu bel prazer, ganancioso, né? Egoísta. E no verso 21, ele ressalta, fazendo essa analogia entre esse rico insano com a pessoa que junta tesouro para si. Com a pessoa que pega os bens materiais, dinheiro ou qualquer coisa da terra e junta para si, não pensa no próximo, não pensa em pegar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos e pensar também, eu posso compartilhar um pouquinho, eu posso abençoar um pouco para a obra, o que eu posso fazer para que isso venha multiplicar, Senhor, para que o Senhor seja exaltado, porque o Senhor me abençoou, eu quero abençoar, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, aquele que quer glória para si, aquele que junta tesouro na terra, aquele que esquece do seu chamado, o objetivo do seu chamado, e simplesmente quer desfrutar das coisas da terra e esquece do porquê foi chamado. Esquece quem está dando a bênção. Pessoas que agem assim, a Bíblia o compara como louco, insano. E não somente isso, a sentença chegará para essa pessoa que age dessa forma. A ganância no homem faz com que ele venha ferir pessoas. A pessoa gananciosa, ela não para, ela sempre quer mais. Ela sempre quer mais. E se for possível, se for necessário, melhor dizendo, se tiver que ferir, se tiver que pisar, assim ela fará. E ela mesmo se autodestrói. Então, quando Cristo nos chamar, o que nós vamos apresentar? Quando nós mostrarmos as nossas mãos para Cristo, será que estará suja de sangue? Porque o ganancioso fere pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O egoísta, aleluia, quer tudo para ele. A glória, ele pensa que é dele, não é. É do Senhor. Como é que tá as nossas mãos? Será que tá suja de sangue? Deus vai prestar contas conosco, diz a palavra do Senhor. Que os livros serão abertos, querido. E nós vamos ter que prestar conta. Então, eu vou perguntar para você e para mim, de novo, a pergunta inicial desse vídeo. O que realmente nós procuramos? O que realmente você procura? Será que o que você está procurando é glória para si? E isso está fazendo com que venha ferir pessoas? Será que o que nós estamos procurando não é nada para a glória de Deus? É somente, querido, para que venhamos estar em destaque? Louco, o que tu tens? Se pedires a tua alma hoje, para onde tu irás? Estás com a consciência tranquila? Tem servido a Deus de forma bíblica? Isso é uma reflexão para mim e para você. Jesus está voltando. Não se prega mais hoje em dia quase sobre isso. Porque isso, né? Não causa aplausos. Isso não agrada os clientes. Pois é, mas é isso
que é como advertência na palavra de Deus. Ele está voltando e vai acertar contas com todos nós. Se não estivermos, se a nossa senha não for chamada antes, a trombeta vai tocar. E será que iremos? Será que seremos transladados num piscar de olhos? Como é que está as nossas mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, eu vou estar orando, pedindo ao Senhor para que nos ajude a servi-lo verdadeiramente de todo o nosso coração. Que não venhamos a ser comparado como esse rico insano. Que não venhamos amontoar tesouro para nós a ponto de sermos gananciosos e soberbos e prepotentes. Aqui no capítulo 12 mesmo, do verso 5, diz assim, louvado seja o nome do Senhor, para terminar. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que é esse que vocês devem temer. Então, tudo que viemos a fazer, nós temos que temer o Criador. O soberano, o fiel, está reinando. E Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Querido Deus, nos ajuda a ser fiel a Ti. Senhor, não permita, Pai querido, que a ganância, Senhor, que a avareza, conforme é ressaltado nesse capítulo, venha roubar os princípios bíblicos do nosso coração e venha transgredir, venha fazer com que venhamos a andar de forma incorreta. Senhor, que não venhamos a ser loucos, conforme diz a Tua palavra, mas que possamos ser prudentes, que possamos ter azeite na nossa botija, que possamos estar vigilantes, porque aquele que prometeu não tardará. Ele vai voltar. Aleluia! E Deus, que possamos estar preparados para que possamos estar contigo na glória. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Guarda-nos, guarda a nossa casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.